Oi, oi, povo de Deus, paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero comentar algumas análises que eu fiz sobre o filme Nefarious, ou Nefários, como muitos falam. Eu vi um comentário do pastor Lamartine Pozella sobre esse filme e hoje eu tive a oportunidade de assistir ele com meu filho. E eu vou estar colocando aqui algumas referências bíblicas, algo também que eu não concordei e que eu observei no filme. Mas antes da gente começar, eu já queria pedir aquele seu like, me dar esse apoio. Se você não é inscrito, inscreva-se, curta, comente, compartilhe. Fique até o final. Vamos lá? Vamos sobre essa análise aqui do filme? Bom, o filme ele traz um peso. Eu senti que o filme traz um peso, tanto psicológico como um peso espiritual. Eu senti esse ambiente dentro da minha casa. Quando eu comecei a assistir o filme, eu já entrei em oração. E eu recomendo você que você também ore antes de assistir o filme. Quando você for iniciar, né? Principalmente se você tiver com pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, que não tiveram realmente ali uma experiência com Jesus, que não estão caminhando debaixo da graça e da proteção do Senhor, que você ore, porque o diabo ele pode sim usar de alguma artimanha para trazer um peso de medo, um peso de insegurança, algumas questões que a gente vai estar comentando aqui. Então, ore. E quando terminar o filme, renda-se. Porque não tem como você assistir um filme desse e você não entender o peso do quanto Jesus fez por nós naquela cruz. Então vamos lá, vamos conversar sobre isso. O filme, ele trata-se de uma ficção, né? São fatos que não têm uma veracidade e que também não podem ser comprovados porque são especulações sobre o mundo espiritual, né? É um filme muito inteligente, é um filme intrigante, é um filme que prende até o final. E é um filme que surpreende a cada cena. Não é o tipo de filme que você está assistindo e é assim, um filme previsível. Ah, então depois disso vai acontecer assim ou vai acontecer assado. Não, a cada cena você é surpreendido com um fato novo, com uma fala nova, com algo ali que estava subentendido. É um filme realmente muito intrigante. Ele fala, né, sobre um psiquiatra que vai dar o laudo final, o laudo psicológico de um serial killer. E esse laudo, ele vai tornar esse serial killer ou uma pessoa inimputável, né? Ou seja, uma pessoa que não responde por si, por ser uma pessoa completamente doente mental, ou se ele vai ser apto para ser executado. Então, se trata desse assunto e ele pegou esse tema para trazer toda essa guerra espiritual entre o homem, o pecado, Deus, o diabo, a alma. É muito interessante como ele conseguiu abordar esse assunto. Bom, o filme, ele traz, sim, muitos fatos bíblicos sobre o mundo espiritual. Porém, para mim, esse filme não é um filme cristão evangélico. No final eu vou te falar por quê, tá bom? Eu não vejo um compromisso com as escrituras, mas eu vou te explicar por quê no final. Bom, algumas verdades que eu observei aqui desse filme Nefarious, né? O filme Nefarious. Bom, o filme ele fala sobre Deus, sobre o diabo, sobre céu, sobre inferno, sobre os anjos, sobre demônios, sobre pecado, sobre a crucificação de Jesus pela humanidade. Ele também fala levemente sobre a derrota de Satanás. O filme ele narra muito bem sobre as estratégias, né, do diabo para levar os homens a se rebelarem contra Deus.
com as suas promessas de prazer, de poder, de uma falsa liberdade, né? Uma independência. Eu faço o que eu quero, eu vivo como eu quero, o corpo é meu, a vida é minha, eu estou no comando. Então ele mostra muito bem, né, toda essa artimanha de Satanás, esse jogo de ilusão que o diabo ele usa com a humanidade para nos levar a pecar, para nos levar de uma maneira inconsciente a estarmos em rebelião contra Deus. Porque o pecado é isso. O pecado contumaz, uma vida de prática de pecado, ele é uma rebelião contra Deus. A desobediência, ela é uma rebelião contra Deus. Então, assim, eu peguei algumas referências bíblicas sobre essa guerra, né? Do pecado, da carne, de Deus, do plano de Deus, das artimanhas do diabo, que está em Gênesis, gente, na criação. Né? A criação fala claramente sobre o Criador, fala claramente que nós somos obra das suas mãos, fala claramente ali que desde o Éden, o inimigo de Deus e aquele que nos odeia, ele já veio ali com a sua artimanha para seduzir, para levar o homem à sua queda, né? E em Gênesis, capítulo 3, eu vou ler aqui, em Gênesis capítulo 3, do 1 ao 5, que fala assim: ora, a serpente, que era a mais astuta de todas as alimálias do campo, que o Senhor Deus tinha feito, e essa disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então a gente vê claramente aqui no filme, ele retratando sobre a queda do homem, sobre como que se dá, né, toda essa sedução, toda essa enganação, toda essa manipulação de Satanás, que vem sobre as nossas próprias concupiscências. Você vê que ele usou ali o quê? Era bonito, era desejável, ia trazer entendimento. Então, o diabo, ele sempre, ele oferece ali ilusões de que o pecado vai nos trazer prazer, de que o pecado vai trazer poder, de que o pecado pode nos tornar pessoas mais sábias, pessoas independentes, pessoas mais livres. Enfim, as promessas são muitas e nós temos que vigiar. Então, outra coisa também que eu observei no filme, e que tem referências bíblicas, né, fala sobre o livre-arbítrio. Né? Quando nós observamos ali, em Deuteronômio 28, por exemplo, fala: se ouvirdes a voz do Senhor e guardar e obedecer e praticar, né, os mandamentos, então Deus ele vai trazer ou a bênção, ou a maldição, ou a vida, ou a morte. Não é isso? Nós vamos ter uma consequência das nossas escolhas. O filme retrata sobre isso, sobre o livre-arbítrio. Quando fala também em Deuteronômio capítulo 3. Gente, eu acho que é capítulo 3, quando Deus fala para o povo de Israel: eis que ponho diante de vós a morte e a vida, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida para que vivam. Então, Deus, ele não força o homem. Deus, ele nos deu escolhas. Deus, ele não impõe
impõe o seu amor ao homem. E ele não impõe ao homem uma obediência. Deus, ele nos deu o livre arbítrio. E eu e você um dia vamos prestar contas do que nós, as escolhas que nós fizemos, do que nós fizemos com o plano de Deus, com tudo aquilo que Jesus conquistou ali na cruz, o preço que ele pagou por mim, por você, nós vamos prestar contas com as práticas de vida que nós temos escolhido viver. E olha só, outra observação também que eu fiz, o filme retrata sobre a natureza de Satanás. Apocalipse capítulo 2, o diabo é retratado como o nosso acusador, o acusador das nossas almas. A gente vê isso sendo retratado no filme, sendo abordado, sobre a crueldade de Satanás, o prazer que ele tem em fazer o mal, o prazer que ele tem em nos trazer sofrimento, o prazer que ele tem em nos trazer condenação, em nos afastar de Deus, em nos colocar como inimigos de Deus e nos roubar daquilo que o Senhor tem para nós, vida eterna, vida abundante, como fala em João 10:10. O diabo só veio para roubar, matar e destruir. Mas eu vim, aleluia, eu, Jesus Cristo, vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Então, isso realmente é retratado no filme. Algo também que eu observei no filme, que ele fala claramente também sobre o juízo de Deus, céu e inferno. Como fala lá em Hebreus, né? Hebreus 9:27. Ao homem é dado morrer apenas uma vez, e vindo após isso, o juízo. É céu ou inferno. Ele fala claramente sobre essa realidade que o Evangelho traz para nós. Quando Jesus fala ali em Mateus 18, ele fala sobre o peso do pecado, né? Aí, se o teu olho te faz pecar, arranca e lança fora. Se a tua mão te faz pecar, arranca e lança fora. É melhor você entrar no reino cego ou coxo, aleijado, do que você ir inteiro para o inferno. Então, realmente fala sobre céu, fala sobre inferno, fala sobre a salvação, sobre a condenação. Na verdade, o filme fala muito mais sobre a condenação. Ele fala sobre a condenação. Ele fala sobre o poder do pecado que o diabo usa para nos levar à condenação. Então, olha só, coisas que eu discordo, tá? Do ponto de vista bíblico, eu quero falar que eu discordo aqui. O diabo, ele não pede autorização para agir oprimindo uma pessoa, influenciando uma pessoa ou para agir com possessão demoníaca. Ele não pede autorização. A partir do momento em que nós temos uma vida de pecado contumaz, não é um pecado que é um acidente, porque o pecado na vida do cristão tem que ser um acidente. O nosso compromisso tem que ser em nos esforçarmos para errar menos e nos esforçarmos para andarmos de acordo com a palavra de Deus, nos esforçarmos para obedecer, para honrar a Deus. Não quer dizer que somos perfeitos, não quer dizer que nós vamos nunca mais pecar. Enquanto tivermos nesse corpo carnal, nós vamos pecar. Porém, nós já não somos pecadeiros. A nossa vida já não é mais um estilo de vida o pecado. Nós vivemos para a glória de Deus, amém? É assim que nós temos que viver, lutando contra as obras da carne, lutando, aleluia, e o nosso Deus é poderoso para nos fazer vencer o pecado, glória a Deus. O Espírito Santo, ele nos santifica, ele nos convence, aleluia, ele nos dá poder, aleluia, para vencermos as artimanhas de Satanás e as obras da carne. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Então, olha só, gente, o diabo ele não pede autorização, tá? Eu vou ler aqui em 1 João, capítulo 3,
o 8 e o 9. Glória a Deus. 1 João. Primeira João 3, o 8 e o 9 diz assim: quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar porque é nascido de Deus. E o filme ele retrata isso. Quando Satanás ali ele se possui aquele serial killer, quando ele possui aquela pessoa e ela passa a ser dele. Porque o pecado sem arrependimento, o pecado contumaz, o pecado consciente, eu sei que aquilo dali desagrada a Deus. E mesmo que a pessoa não conheça o evangelho, ela tem algo que se chama consciência. É a centelha de Deus. É aquilo que quando ela vai fazer, ela sente um peso no coração. Ela fala, será que eu realmente deveria fazer isso? A menos que se torne tão... É algo que você vai fazendo e você vai pecando e você já não sente mais esse peso. Cauterizou, mente cauterizada. Você já nem sente mais o toque de Deus, você já nem ouve mais a voz dele. Como é triste isso, gente. Como é triste isso. Então, olha só. Não concordo. Realmente não concordo que o diabo ele pede autorização para influenciar, para oprimir, muito menos para possuir uma pessoa. Por favor, me dê autorização para eu entrar em você. Isso não existe. Ele é aquele que é o ladrão. Ele entra e arromba, se a gente não vigiar, ele faz a obra maldita dele. Vamos vigiar, né? Então, gente, outra coisa aqui que eu também não concordo que eu observei no filme, parece que Deus está muito distante, ou que Deus ele não ouve o clamor daquele que grita por salvação, que grita por socorro. Isso não é verdade, tá? Lá em Romanos 10, 13 e em Joel 2, 32, vamos ler aqui, Romanos 10, 13. Glória a Deus. Romanos. Interessante, eu tinha deixado tudo marcadinho aqui. E aí eu perdi aqui, mas achei aqui Romanos 10, o 13, que diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Oh, aleluia! Todo aquele que clama por Jesus, ele será salvo. Todo aquele que clama verdadeiramente com o coração quebrantado e contrito, será salvo. Porque o próprio Deus, aleluia, vai operar salvação, vai trazer um arrependimento profundo, vai convencer. E o próprio Deus é a força, aleluia, em nós, o Espírito Santo habitando em nós. Ele, aleluia, nos capacita para nós caminharmos na presença de Deus, para nós termos uma vida, aleluia, que traz glória para o Senhor. E eu não vejo isso no filme, né? Que Deus está perto, que Deus está atento, que Deus ouvirá o clamor. E a gente vê isso no ladrão lá na cruz, ali no momento da morte. Ele fala, ele clama por Jesus e ele é salvo. Então, até o último momento, até o último instante de vida, a porta da graça está aberta, Jesus está ali para salvar, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, né? Gente, para finalizar aqui, por que eu não creio que esse filme é um filme cristão? Porque ele só mostrou a obra de Satanás, ele só mostrou a obra do diabo. Ele não mostrou o poder de Deus para salvar. Ele não mostrou como é grande a misericórdia do Senhor, o seu amor incondicional. Como fala lá em Jeremias,
As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, elas não têm fim. Sabe? Deus, ele está sempre pronto. Ele está sempre trabalhando. Tanto que Deus, ele usa pessoas, ele usa circunstâncias, ele usa as redes sociais, ele usa a igreja, ele usa, aleluia, de tantas maneiras. Até a própria natureza fala lá em Romanos capítulo 1 que a natureza prega. A obra de Deus, a criação de Deus prega. O homem, ele não tem desculpa. Porque a própria natureza prega e revela a glória de Deus. Então Deus, ele está sempre trabalhando, ele está sempre agindo para que o homem chegue ao conhecimento de Jesus Cristo, para que ele seja salvo, para que ele se arrependa, para que ele venha, aleluia, herdar a vida eterna. Sabe, João 3,16. Porque Deus amou a humanidade de tal maneira que ele deu o seu Filho Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o filme, ele não retrata sobre a graça. Ele não retrata sobre o plano da salvação. Ele não aborda isso. Por isso que eu creio que não é um filme cristão. Porque um filme cristão, o foco dele, aleluia, é que as pessoas se acheguem a Jesus e sejam salvas. É que a verdade do evangelho seja conhecida. Não de que o diabo, ele pode oprimir, dominar, possuir e levar ao inferno, mas que Deus venceu o diabo. E de que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Que nele a vida eterna, o seu sangue da cruz nos trouxe redenção. Aleluia, é sobre isso. O evangelho é sobre isso. Glória a Deus, é sobre salvação. É sobre, aleluia, de um coração rendido, aleluia, que reconhece que precisa da obra da cruz, que precisa do Salvador. Glória a Deus. E Efésios 2, para encerrar, Efésios 2, aleluia, glória a Deus, do 8 ao 10, que diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então Jesus, ele pagou um preço. Não é por mérito, não é por merecimento, não é por nada que nós venhamos fazer, mas é pela obra de Jesus na cruz. É pelo preço que ele pagou, pelas suas pisaduras somos sarados. E eu quero falar para você hoje, aqui fala, ele nos fez, ele nos criou para que andemos nas suas boas obras, para que nós venhamos viver nos seus caminhos santos. E se você, por acaso, chegou nesse vídeo por uma curiosidade do filme e você ainda não se entregou a Jesus, renda-se a Cristo. Ele quer te salvar, ele se importa com a tua alma, ele está o tempo todo trabalhando para que você receba a vida eterna. Basta crer, basta se arrepender, viva nos caminhos santos do Senhor. Esse mundo é ilusão, essa vida é ilusão. E verdadeiramente, como o filme mostrou muito bem, Satanás está à espreita, procurando uma brecha na minha e na tua vida, para nos tirar da presença de Deus, destruir a nossa vida e levar a nossa alma para a condenação eterna. Mas não precisa ser assim. Renda-se a Jesus Cristo, entregue sua vida para Ele hoje. Você não sabe se o amanhã você terá. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Jesus te ama e Ele quer salvar a tua alma. Fiquem todos com Deus. A paz do Senhor Jesus. Curta, comente, compartilhe. Deixa aqui um testemunho. A paz do Senhor. Deus abençoe vocês.